cada dia, 10 mulheres sofrem tentativas de feminicídio em todo o país. Só em São Paulo, foram 2 casos em menos de 48 horas. Em um deles, a vítima perdeu as 2 pernas. Em outro, o agressor atirou com 2 armas ao mesmo tempo. A cidade de São Paulo registrou em apenas 10 meses de 2025 o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Foram 53 casos só na capital, mais do que todo o ano passado. Em todo o estado, o número sobe para 207. É uma estatística que se repete ano após ano, mesmo com leis mais duras, campanhas constantes e protocolos de investigação. E os episódios recentes marcados por extrema violência deixam claro que a situação não melhora, pelo contrário, ela se agrava. Hoje a gente conversa com Nathalie Malveiro, procuradora de Justiça Criminal, para entender por que esse cenário persiste, o que ainda falha na prevenção e na responsabilização dos agressores, e ainda quais caminhos são possíveis para, de fato, proteger as mulheres. Olá, doutora Nathalie, seja bem-vinda. Oi, Luiz. Muito obrigada por me receber. Eu acho que o assunto é delicado, mas a gente precisa falar dele. Com certeza, é um prazer todo nosso em recebê-la aqui. Nos últimos 10 anos, o feminicídio virou uma tipificação reconhecida, debatida e amplamente divulgada. E ainda assim, os números de São Paulo mostram que não diminuímos o problema. O que explica esse descompasso entre o avanço normativo e a escalada da violência, doutora? O que a gente precisa ter em mente é que o feminicídio, ele é o final de uma história de violência. Ele não é um crime que acontece do nada. Essa mulher, normalmente, em regra, ela já vinha sofrendo outras formas de violência em relação a esse agressor, que acabam culminando nessa violência máxima com o final da vida dela, que é o feminicídio. Então, quando a gente fala em feminicídio, é muito importante a gente olhar para essas agressões anteriores, porque a gente punir o autor do feminicídio, claro, a gente tem que fazer isso, mas a gente não repõe aquela vida daquela mulher. Então, a ideia seria que a gente tivesse uma intervenção anterior, quando aquelas violências começaram, quando aquelas violências ainda muitas vezes nem eram identificadas por essa mulher, para aí sim a gente poder evitar esse crime. Por isso que a gente costuma dizer que o feminicídio é um crime evitável, porque ele é o fim de uma história. Doutora, mesmo com as penas altas, que chegam até 40 anos, a violência letal não reduz isso que a senhora estava falando. Agora, do ponto de vista jurídico, a sensação de impunidade ainda é um fator determinante? Como é que explica, mesmo com a lei sendo mais rígida, isso por si só não inibe quem comete esses crimes? Então, a nossa legislação penal, sobretudo, né, nosso ordenamento penal, ele é um ordenamento muito bom. A gente tem as leis, os crimes tipificados, a gente tem as varas de violência doméstica, a gente tem, para o crime de feminicídio, a maior pena prevista no nosso ordenamento. Agora, a pena vai de 20 a 40 anos. Não existe nenhum outro crime com uma pena tão grande. E aí a gente pensa em por que esse crime continua, né? Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma mais ampla. É um problema muito complexo para a gente resolver só com uma canetada do legislador, aumentando essa pena. A gente precisa, como eu falei anteriormente, focar nessas políticas públicas que vão fazer essa intervenção antes da situação chegar a esse feminicídio. E isso, infelizmente, a gente não tem visto. A gente vê muito o foco no aumento de pena, na criação de crimes, que isso é importante, claro, a gente precisa ter esse instrumento jurídico, mas a gente também precisa ter um trabalho de prevenção, porque quando o caso chega no judiciário, nós já vamos remendar essa situação. A gente já vai atuar para que aquela situação de que aquela vítima sofreu seja remendada, né? Então, a gente precisa atuar para que essa situação não ocorra ou que ela ocorra em patamares menos graves. E, para isso, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de mais investimentos nas fiscalizações das medidas protetivas, a gente precisa de políticas de saúde, a gente precisa de políticas de educação para que a gente, em todo o serviço da rede de assistência para as mulheres, para que a gente possa, então, o quanto antes intervir e tirar essa mulher da situação de violência. Nos casos recentes em São Paulo, doutora, a gente teve atropelamento com extrema crueldade, agressões após recusa sexual, tentativas de assassinato em plena luz do dia. Isso revela que os agressores têm vinculação afetiva e emocional com as vítimas. Como é que o sistema de justiça pode atuar mais cedo, antes que esse ciclo de violência escale para extremos como esses que a gente citou agora? Então, isso que você colocou é um reflexo daquilo que nós estamos vendo nos dados estatísticos, né? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no último anuário, ele mostrou que as tentativas de feminicídio no estado de São Paulo aumentaram em 51%, ou seja, aquelas agressões que nós víamos anteriormente, como um soco, um tapa, agora elas viraram 61%.
e uns socos, elas viraram um atropelamento com arrastar essa mulher. O grau de crueldade nessas agressões aumentou muito. O sistema de justiça ele tem que intervir tão logo essa situação chegue ao conhecimento do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão do sistema de justiça, da delegacia de polícia, enfim, fornecendo as medidas protetivas, e aí isso tem que ser feito de uma forma muito célere, muito rápida e muito sem a necessidade de muitos elementos de prova, porque é uma decisão que é para ser realmente efetivamente rápida e uma análise superficial do que tem ali naquela informação inicial, naquele boletim de ocorrência. Se nós exigirmos toda uma dilação probatória, oitiva de testemunhas só para a concessão de uma medida protetiva, a gente não vai estar protegendo essa mulher. Mas não basta só conceder a medida protetiva. A medida protetiva não pode ser um papel que essa mulher carregue e que eventualmente morra com esse papel na mão. A gente precisa ter efetivamente políticas que fiscalizem essas medidas protetivas. Uso de tornozeleiras eletrônicas, sistemas de monitoramento em que, se o homem se aproximar da mulher através de um dispositivo, de um aplicativo no celular dela, isso já acione a polícia militar, guarda civil, polícia civil também, todos bem treinados para receber essa mulher, para receber essa informação e dar a real importância para por exemplo, violação de uma medida protetiva. Doutora Nathalie, a necessidade de uma educação não machista e do enfrentamento às desigualdades de gênero é sempre mencionada, mas isso ainda parece um horizonte distante. Que medidas concretas de curto e médio prazos podem ser implementadas para quebrar esse ciclo dentro dessa esfera? O Brasil é um país muito violento, né? Nós temos na nossa formação uma formação de país violento. As soluções do conflito são feitas de forma violenta. A gente sabe hoje que uma batida de carro pode acabar muito rapidamente evoluindo para, por exemplo, uma troca de tiros ou uma agressão física. A gente tem que trabalhar essa questão desde muito cedo nas escolas. E quando a gente fala em falar sobre gênero nas escolas, a gente está falando justamente sobre isso, sobre falar sobre essas desigualdades de gênero, sobre esses papéis sociais que muitas vezes são impostos para as meninas, mas também para os meninos, para que a gente possa começar a quebrar com esse padrão do homem se sentir superior, de achar que a mulher tem que se subordinar às vontades dele, porque é no momento em que a mulher rompe com esse padrão de subordinação que ela vai ser agredida. Então, o quanto antes a gente puder falar desses assuntos nas escolas, melhor, até porque nós já estamos vendo nas varas criminais e nas promotorias da infância e juventude que essa violência doméstica, a violência de gênero, ela vem acontecendo cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo meninos agridem meninas, cada vez mais cedo meninas são vítimas de agressão por namorados ou por colegas de turma, baseadas nesse machismo. Então, enquanto a gente não conseguir romper com esse padrão, vai ficar realmente muito difícil a gente conseguir romper com essa violência de gênero, porque a base da violência de gênero é esse padrão machista da sociedade. Outra crítica recorrente, doutora, é que a rede de proteção não se comunica. Delegacias, Ministério Público, Judiciário, serviços sociais. O que ainda trava essa integração mais efetiva? Onde é que está o gargalo estrutural nisso aí? O que mais trava essa integração efetiva é a falta de orçamento para a rede de assistência e rede de proteção à mulher. Nós ainda vemos os governos, e aqui eu falo de governo federal, governo estadual e governo municipal, cortando as verbas de assistência e de proteção às mulheres. Não adianta a gente falar em proteção à mulher só do ponto de vista do Poder Judiciário, porque, como eu disse, a hora que essa mulher chega no Poder Judiciário, nós vamos remendar uma situação, nós vamos remediar uma situação de violência que já ocorreu. Nós precisamos que os serviços estejam aparelhados e tenham verbas, dinheiro, para que a gente possa, então, capacitar um maior número de atores, capacitar os médicos do serviço de saúde, capacitar os professores da rede de ensino, capacitar todo o corpo de segurança, policiais, guardas civis, para que eles saibam como abordar inicialmente essa questão da violência contra a mulher, para que a gente então possa efetivamente aplicar a Lei Maria da Penha em sua total, em sua amplitude toda.
Doutora Nathalie, a violência motivada por não aceitação do fim do relacionamento é uma constante nesses casos verificados aí ultimamente. O que o direito brasileiro ainda pode aprimorar para lidar com essa dimensão de controle e posse entre a vítima e o autor do feminicídio? Olha, em matéria legislativa, a gente tem todos os instrumentos para atuar em relação a isso, né? A gente vê agora, em relação ao feminicídio, que esse aumento da pena para a pena mais grave, maior do nosso ordenamento, não está resolvendo a questão do feminicídio. Então, essa solução de aumentar a pena, a solução de criar crime, pode ser importante, pode ser relevante, mas não vai solucionar o problema. Do ponto de vista legislativo, nós estamos aí com vários projetos para criminalizar a misoginia. E isso é um fator bastante importante. Nós ainda não temos uma tipificação penal, um crime que, por exemplo, impeça homens de falarem nas redes sociais contra mulheres, depreciando mulheres, desqualificando mulheres. E isso acaba alimentando todo esse discurso de ódio contra as mulheres que se refletem depois nessa violência do dia a dia, né. Então nós vemos não só essa violência em relação a companheiros com companheiras, ex-companheiros com ex-companheiras, na hora em que essa mulher se, entre aspas, "rebela", né, contra esse homem e diz que ela vai sim manter um trabalho, que ela vai sim se manter na escola, que ela recusa, por exemplo, uma prática sexual e esse homem então a agride, mas nós também vemos essa violência no dia a dia em relação às mulheres, né? Mulheres sendo xingadas no trânsito, mulheres sendo desrespeitadas no transporte público, várias outras situações que são decorrentes dessa disseminação nas redes sociais desse ódio contra as mulheres. Então, hoje nós sabemos que o feminicídio é o desfecho de uma escalada, né? Tem violência psicológica, moral, patrimonial, física. Em que estágio dessa escalada o Estado poderia, de fato, interromper o ciclo antes do pior? E por que isso ainda não acontece? Ou seria impossível uma detecção antes do pior acontecer? Não é impossível, nós, não temos a estatística das mulheres em que as medidas protetivas salvaram, né, nós temos as estatísticas dos casos em que não houve intervenção, dos casos em que, a medida protetiva falhou, mas é fato que a medida protetiva salva mulheres, o registro do boletim de ocorrência salva mulheres, muitos homens já sentem, a pressão do sistema jurídico na hora em que a mulher registra o boletim de ocorrência. Então, o que falta é realmente essa intervenção inicial. O quanto antes nós temos que intervir, temos que garantir para essa mulher uma medida protetiva e garantir que essa medida protetiva seja cumprida. Agora, também é preciso dizer que as varas da violência doméstica estão atoladas de procedimentos, de processos. Tem varas aqui na capital com 5.000 feitos, com 8.000 feitos para cada juiz. Isso é um número absurdo, o juiz não consegue, o juiz e o promotor não conseguem ter um olhar mais individualizado para cada um daqueles casos. Então, a gente precisa também, o Poder Judiciário precisa reconhecer esse volume de casos de violência doméstica e ter espaço ali, ter uma política interna que dê importância para essa situação. Porque é muito interessante, Luiz, a gente pensar que quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa sempre nessa mulher que sofre a violência, mas acontece um adoecimento na família toda, né? Há crianças nessa família que muitas vezes presenciam essa violência doméstica, que depois reproduzem essa violência no seu ambiente escolar, por exemplo, ou que têm uma baixa resposta escolar por conta dessa violência que elas sofrem dentro de casa. Então, está tudo muito interligado. É importante com que a gente olhe para isso, porque claro que quando acontece um roubo, claro que quando acontece um latrocínio, um tráfico de drogas, a sociedade se sente atacada, mas quando acontece uma violência doméstica, é como se fosse um câncer ali no meio dessa sociedade que vai crescendo de forma silenciosa no meio das famílias e que depois acaba explodindo num feminicídio, por exemplo, ou numa violência mesmo, porque esses homens acabam também sendo violentos em outras situações, ou essas crianças acabam desenvolvendo relações violentas em outras situações. É verdade, doutora. Muito bem, termina aqui a edição 1316 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as explicações de Nathalie Malveiro, procuradora de Justiça Criminal. Muito obrigado pela sua participação, viu, doutora? Obrigada, Luiz. Estou à disposição.
Você pode acompanhar essas e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu espero você no próximo episódio. Até lá.